Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o prefeito de União dos Palmares, Araski Freitas, o Kio. Muito obrigado, prefeito, por ter aceitado o nosso convite. A gente tem falado, União tem uma marca histórica, é um dos principais municípios de Alagoas e tem a marca de desenvolvimento a ser colocada. Como tem sido, qual a avaliação do prefeito da cidade como está hoje? Na verdade, a União sofreu muito nos últimos anos por conta do fechamento da usina Lajinha, que era a maior empregadora do município. Mas a gente sabe que nós temos uma cidade que tem como respaldo a história do guerreiro Zumbi dos Palmares. E a cidade não se entrega. É uma cidade que tem um comércio muito forte, até por ser uma cidade polo ali da região. E por mais dificuldade que ela tenha passado durante esses anos, ela tem conseguido sempre se erguer. E a gente, assim, tem lutado durante essa crise, mas tem conseguido vencer ela, assim, com muito trabalho. A população de União é uma população que não se cansa, nós temos uma feira livre praticamente todos os dias da semana, e isso é quem tem dado sustentação à economia local. Apesar da dificuldade, da falta de recursos, mas União dos Palmares é uma cidade que não se entrega. E por isso que a gente é sempre muito feliz e muito orgulhoso de ser prefeito de lá, porque a gente sabe da importância cultural e da importância econômica da cidade na nossa região. Quando se abre mostrando da usina Lajinha, a gente sabe que a crise, pelo menos o primeiro momento da crise do Grupo João Lira, que ele pede a recuperação judicial em 2008. Então, isso. Se você colocar aí, já são 10 anos de uma das principais indústrias do Estado. Perfeitamente. Né? Isso provoca mudança no município em si, em termos de vocação? Totalmente, porque União é separado assim, visivelmente. Um lado era a cultura da cana, onde a grande maioria dos trabalhadores da cidade trabalhava, a usina chegava a gerar 4 ou 5 mil empregos durante o período de safra, e cerca de 2.500 a 3.000 na entre safra, empregos diretos, eu estou falando. Fora imposto para a prefeitura. Isso, né? e os terceirizados, uma série de empregos indiretos que ela gerava. E aí do outro lado tem os pecuaristas, que aí são poucos, mas é uma grande quantidade de terra, e tem ainda do outro lado, que eu posso considerar que é 40% do município, a cultura da agricultura familiar, que aí essa que gera exatamente aquilo que a gente compra na feira, aquilo que é vendido pelos agricultores e que é vendido na feira pela maioria dos nossos comerciantes. Agora, com a quebra da usina, chegou em União muitos dos movimentos sem terra. E aí aquela parte que era só a monocultura está começando também a criar uma agricultura familiar, ainda muito precária. Mas a tendência, se a usina não voltar a funcionar, porque de qualquer forma a gente torce para que isso aconteça, para que o município volte a gerar os empregos e a economia que era antes, mas a tendência hoje, com a permanência dos movimentos sociais, é modificar o outro lado do município com a agricultura familiar. Quando se pensa eu recentemente recebi aqui o presidente do Iteral, o Jaime, e o Jaime dizia, olha, a ideia é fazer uma grande reforma agrária com essa terreno já acordado com o governo do estado, acordado com a usina. Essa agricultura familiar pode trazer um desenvolvimento maior para a União nos próximos anos já? Olha, isso é a médio e longo prazo, né? Eu tenho tentado, inclusive, com o governador Renan Filho, com o Clécio da Pindorama e com o Jaime, reabrir a usina, pelo menos para fabricar o álcool. E aí a gente faria um misto lá de reforma agrária. O que está sendo colocado em reforma agrária é apenas as fazendas. As fazendas. E seria todas as terras, né, disponíveis pela usina Lajinha. O que, se me permita, o que parece que a administração da massa falida quer é vender ou colocar para arrendar, não é isso? E pelo que a gente ouviu falar, lá houve um acerto, um acordo, entre aspas assim, com os movimentos sociais para que ele saísse da usina Uruba e da usina Guaxuma e fosse para a Lajinha, na condição de ganhar terra na Lajinha para liberar as outras usinas para funcionar, o que fez o nosso município sofrer, ou então ficar numa situação mais complicada. E a ideia de reabrir a usina era um misto.
Uma Sim. parte ficaria para os movimentos sociais, que eles concordam, e a outra parte ficaria para a reabertura da usina no modelo de cooperativa, como funciona hoje a Pindorama. Esse projeto está ainda assim, está vivo. Andando. Está vivo, não está descartado não. Imagine, em 2008 você tem a quebra de uma usina que impacta em qualquer comércio, em qualquer prefeitura. E em 2012, mais ou menos, inicia-se uma crise entre as prefeituras, né? E o FPM cai. Ela não é fechou isso? definitivamente em 2013, né? Isso. Foi quando eu saí da prefeitura. Eu saí em 2012, passei uma fase ruim, de 2008 a 2012 ela fecha, não fecha, mas funcionando. E aí em 2013 ela fechou em definitivo. E nesse período começa uma crise em todo o país e o FPM cai. Como tem sido administrar uma prefeitura depois de sucessivas crises de vários momentos? Você termina sendo encontrou o momento do olho do furacão, né? Parece que eu fui assim moldado para isso. Porque eu enfrentei a crise da cheia, né? Aquela enchente de 2010 que não foi fácil. Sim, e aí assumi agora em 2013 com a crise hídrica. Nós vimos o Rio Mundaú secar, coisa que nunca aconteceu na vida, pelo menos que eu tenha conhecimento. Secou o Mundaú e secou o Paraíba. E aí a gente teve que enfrentar isso e ainda teve que enfrentar a crise do governo federal, que impactou direto nos municípios, inclusive prejudicando os programas sociais, que são os mais importantes. Para o telespectador que talvez não saiba, principalmente da capital, que está aqui, não saiba o que isso representa, o que significa essas sucessivas crises? Na verdade, o governo federal, que é quem mais recebe o recurso, né, eu falo dos impostos, é quem menos investe nos municípios. Ele cria o programa, inicialmente divide a responsabilidade com o município, depois sai da responsabilidade e deixa ao encargo do município, que na verdade é o grande mantenedor dos programas sociais. E eu te dou o exemplo do PSF, por exemplo. O PSF foi criado há 20 anos atrás, aproximadamente. O governo federal aportava de 8 a 10 mil reais por mês, que dava para pagar toda a equipe do PSF. Hoje, depois de quase 20 anos, o governo federal ainda mantém os 8 a 10 mil reais que não consegue pagar nem o médico. Quando na equipe de PSF hoje tem dentista, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, um monte de gente. E, infelizmente, é isso que tem acontecido com todos os outros programas. O governo federal joga para a responsabilidade do município, diz que vai dividir e depois sai de cena, assoberbando ainda mais, né, os municípios, onerando ainda mais os municípios com essa obrigação que não era para ser do município, ou que fosse, contanto que o dinheiro viesse para o município administrar. O caminho tem sido pedido pela Confederação Nacional dos Municípios, é uma repactuação federal, um novo pacto federativo. Precisa e com urgência. Né? Como seria esse novo pacto federativo, na sua opinião? Na verdade, é preciso se avaliar cada situação, né? Cada município, porque a gente sabe que tem municípios riquíssimos e tem municípios paupérrimos. E é preciso se avaliar a situação de cada um para ver de que forma esse recurso seria redistribuído. Uma coisa que eu acho assim, muito injusta hoje é essa distribuição de emendas, por exemplo, por intermédio de parlamentares. Acho que o governo tem que ter um recurso para cada município de acordo com o tamanho dele. Que o recurso viesse para o município e ele investigasse, independente de se o deputado ou o senador vai mandar ou não esse recurso. Porque a gente tem muitos municípios que o prefeito não tem nenhum tipo de articulação e acaba que toda a população daquele município vai sofrer por conta disso, por conta de ter escolhido um prefeito, uma pessoa até boa para a comunidade, para a sociedade, mas que não tem articulação junto a Brasília, junto aos nossos parlamentares. E com isso o município acaba sofrendo. Então era necessário que todo esse recurso viesse obrigatoriamente para o município. E aí o governo cobre e puna aquele que agir de forma errada. Apesar disso, a prefeitura tem feito vários trabalhos nesse sentido. Para começar, trabalhos como pavimentação, estrada, questão de vias que são importantes. Como é que está em União? A gente precisa, assim, achar o meio termo, né, de manter o feijão com arroz, como diz, né, os mais velhos, funcionando, que aí é remédio no posto, exame de graça, cidade limpa, iluminada, e fazer um pouco com o que sobra do pouco do recurso que possa sobrar. Claro que hoje o prefeito praticamente não tem recurso de sobra nenhuma. A gente tem que fazer o feijão com arroz e tem que buscar recurso federal.
E é por isso que a gente precisa viajar tanto a Brasília e peregrinar mesmo, de gabinete em gabinete, pedindo ajuda aos deputados. A grande maioria tem ajudado. E a gente tem lá uma gama de recursos, Wender, que eu acredito que ainda esse ano a gente coloca mais de 15 obras para serem iniciadas. Obras como creches, como UBS, que são os postos de saúde. Aí vem a Orla do Rio Mundaú, aí vem a BR, a Orla da BR-104, é uma série de obras que vai acontecer exatamente por conta da busca desses recursos em Brasília. Como recurso próprio, a gente praticamente não tem muito a fazer, mas como eu cobrei o IPTU esse ano e a gente fez uma campanha muito grande, eu separei o recurso do IPTU para que a gente fizesse uma pavimentação com recurso do município. E aí a gente está lá num bairro, né, com o recurso ainda apertado, com a obra devagar, mas sem parar, porque esse recurso que a gente conseguiu do IPTU e eu estou usando exclusivamente para essa pavimentação. Tem parceria com o governo do estado no programa Proestrada? Aí é uma outra história, que é um outro grande parceiro também que a gente conseguiu lá na nossa cidade, que é o Renan Filho. Renan Filho tem feito lá uma gama de obras que eu acho que nenhum outro governador na história de Alagoas investiu tanto numa cidade, ou investiu tanto em união como o Renan está investindo hoje. Aí eu posso citar para você o acesso à Rocha Cavalcante, que é o nosso maior distrito, o Proestrada, com mais de 20 quilômetros de asfalto, praticamente asfaltou a cidade inteira, o acesso à Rocha Cavalcante, que para a gente é muito importante, porque aí vai desenvolver o turismo, aí vai gerar emprego e renda também, e a gente espera que o nosso turismo se desenvolva, ou pelo menos mude completamente, né, a sua visão a partir da estrada da Serra da Barriga. A gente tem uma barragem que está sendo feita no Rio Mundaú para garantir água de inverno a verão para o nosso sistema de captação de água para a população. Aí tem a CISP que vai ser construída e o hospital regional, que a exemplo de Porto Calvo, o governador vai construir lá na nossa cidade um hospital regional para atender a todas as outras cidades que circundam a União dos Palmares. Como está a expectativa por esse hospital? O hospital, ele nos pediu o terreno, a gente desapropriou e doou o terreno ao governo do estado, ele já fez a licitação e a gente está aguardando só um ato de início de obra, que eu acredito que desse mês de março, no máximo abril, a gente vai estar iniciando essa obra lá. Um hospital regional como esse, o que é que ele ajuda na administração de União? Olha, primeiro a garantia de que o hospital vai funcionar, porque o hospital que nós temos hoje é um hospital filantrópico que sofre muito por falta de recursos. Sempre está dependendo da ajuda de alguém, do município, do estado, do governo federal. E é muito complicado, porque é uma instituição filantrópica, não é uma instituição pública. Você não tem nem como acompanhar muito o que está acontecendo lá dentro. Já um hospital regional e construído já com essa finalidade, que é de evitar que os pacientes da nossa região venham para Maceió, para não encher o HGE como acontece hoje, porque a grande discussão é exatamente essa, é que a dificuldade do HGE aqui hoje é porque os pacientes vêm da zona rural e aí lotam o HGE de uma forma que ele não consegue atender. Então o governador está querendo isso, está querendo construir os hospitais regionais para que o paciente da região da gente fique lá. E claro que com isso, além de uma boa saúde que a região vai ter, principalmente a União, já que vai ser a cidade sede desse hospital, a gente atrai para a União, lógico, que toda a economia é envolvida com a parte de saúde, porque se todo mundo que desce para Maceió for para a União, lógico que vai haver uma movimentação maior, vai melhorar a economia local, as empresas relacionadas à parte hospitalar, algumas se instalarão lá, há uma expectativa muito forte, além do hospital em si, gerar em torno de 300 empregos na sua construção e gerar mais de 500 empregos quando ele estiver construído. Então, para a cidade vai ser excelente. É como se chegasse uma indústria na cidade, uma indústria nova, só que é de uma forma diferente. Pois bem, eu estou aqui com Areski Freitas, prefeito de União dos Palmares. A gente vai para um breve intervalo, nós voltamos. E aí, tá pronta? Tô. Pepe, tô com medo. Confia no papai, filhinha. Eu nunca vou te deixar cair. Segura, pai. Segura. Que linda. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil.
O dinheiro que se gasta com o desperdício de água e luz poderia ser usado para construir escolas. Seja consciente. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o prefeito de União dos Palmares, Araski Freitas, o Kio. Prefeito, quando a gente está falando do hospital regional, mas hoje talvez um dos pontos mais difíceis de se administrar, de atender, já que nós no Brasil temos a Constituição de 88 que diz que o atendimento público de saúde é universal, é realmente a saúde, chegar ao mais pobre, chegar aqui onde a saúde não chegava. Como tem sido isso em União? Olha, a gente sofreu um bocado ano passado com relação a essa questão de saúde pública, porque esse é um problema do Brasil inteiro, né? A gente assistindo televisão vê que esse problema de saúde assim, virou uma praga e eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles de todo governante. Mas de um tempo para cá, eu posso te falar de uns 6 meses para cá, a gente está conseguindo arrumar a saúde da cidade. Não da forma como a gente gostaria que ficasse, mas pelo menos a gente está conseguindo atender as pessoas naquilo que elas precisam de básico. Que aí vem a questão de remédio nos postos, nós não tivemos mais dificuldade com relação ao fornecimento de remédio gratuito. Vem a questão dos exames gratuitos também, que a gente tem conseguido atender a contento. Eu criei lá, junto com a secretária de Saúde, o Saúde no Campo. A gente está indo a todas as localidades da zona rural, levando médico, dentista, enfermeiro, assistente social, para que aquela pessoa que está lá na zona rural, que tem dificuldade de vir para a zona urbana, também seja atendido numa periodicidade de tempo. Aí eu criei também o Saúde no Bairro. A gente já foi em 2 bairros, aqueles que não são cobertos pelo PSF, que são pelo PACS, para que a gente também tenha essa garantia lá da saúde de uma forma mais efetiva. Então a gente já conseguiu dar uma melhorada na saúde da cidade, que realmente vinha passando por dificuldades já há muitos anos. E para isso eu precisei um tempo, né, para organizar as coisas, e hoje a gente já sente que a reclamação ela diminuiu muito, porque o termômetro da prefeitura é a RAID, né? Quando as pessoas na RAID falam sobre determinado tema, é porque precisa resolver. E a saúde era um tema recorrente, que hoje a gente já não ouve tanto como via antigamente. Como está o PSF lá? Tem funcionado, a gente está praticamente com médico em todos, são 16 PSF, salvo engano, a gente e dentista, e está funcionando. Graças a Deus os postos de PSF estão funcionando a contento. Às vezes falta um médico hoje, o outro, porque vai para outro município, né, e por algum motivo, mas a gente corre e imediatamente tenta conseguir médico novo e acredito eu que nesse momento a gente está com médico em todos. Hoje, outro ponto que se falou até na pavimentação é a questão de lâmpada, e muito se fala da questão da iluminação pública, porque ele é um fator também para a violência. Isso. Como está a questão de iluminação e, em seguida, como é que está a questão da violência lá? Eu criei lá a Secretaria de Iluminação Pública e a gente vem dando uma resposta e acredito que é contento. Nunca mais ouvi falar também de reclamação com relação à lâmpada apagada. Sempre tem, porque a cidade do tamanho da nossa sempre vai ter um poste ou outro apagado e as pessoas imediatamente reclamam. Mas a gente, na mesma hora, no mesmo dia, ou no dia seguinte, vai e repõe e não temos mais essa dificuldade. Violência, como é que está? Tá, violência, nós tivemos uma ajuda do governador Renan Filho. Melhorou. Ainda não está do jeito que a gente quer, porque União... Tem um centro integrado já? Não, mas lá tem aquela força-tarefa. O governador Renan Filho mandou para lá mais 5 viaturas, dessas amarelas, mais 20 policiais, desses que faz o bico legal, né, aquela situação. E com isso a gente diminuiu bastante a questão da violência na cidade. Mas a cidade é uma cidade grande, é uma cidade onde o tráfico ainda impera. A gente tem muito problema com relação ao tráfico na região, até porque eles usam a União como um apoio para a região inteira. E é uma cidade quase que fronteiriça, né, que é vizinha ali a São José da Laje, que está a 20 quilômetros da fronteira com Pernambuco. Verdade. Ainda não conseguimos ter a segurança dos sonhos. Mas o governo do estado investiu muito com relação a isso e eu acho que vai melhorar mais ainda. Outro assunto que geralmente é ponto nas prefeituras, somente desse ano, é a questão do lixão.
Como é que anda a questão do lixão? Olha, Wendel, lá nós temos um consórcio, que é com os prefeitos, com os municípios de toda a região. E esse consórcio assinou, junto com o Ministério Público, na AMA, um acerto que foi feito com todos os municípios do estado, para, no máximo, em 4 meses, fazer a retirada do lixão da cidade. Que aí esse prazo se vence agora, dia 5 de abril. Só que lá, inclusive isso eu até mencionei na hora de assinatura desse acordo, é que por conta dos trâmites que iriam acontecer, a gente não conseguiria cumprir os 4 meses, porque lá é diferente. Lá a gente precisava desapropriar uma área para construir um transbordo, aí para esse transbordo vai o lixo de todas as cidades vizinhas, inclusive o nosso, e daí vai para o aterro sanitário do Pilar. Essa vai ser a logística da coisa. Só que a gente desapropriou a área, está esperando ainda a aprovação do IMA para construir o transbordo. Então, esse lapso temporal não vai dar, né? Esse espaço temporal não vai dar para que seja feito tudo isso. Aí a gente já está pedindo ao MP uma prorrogação, mas dando a certeza de que vai acontecer. Na verdade, o atraso é por conta de toda a documentação que precisa ser feita e a gente depende de outras pessoas, de outras instituições. Primeiro, a desapropriação da área, que demorou um bocado. Depois, agora, a aprovação do IMA, que ainda está naquela fase de aprovação. E depois da construção de uma obra, que é o transbordo, que vai demorar um pouquinho. Mas dando a certeza à população de que não só a União, mas São José da Laje, Branquinha, Murici e Santana do Mundaú, logo vai estar com seus lixões totalmente fechados. Pois bem, a gente viu também nesse processo, eu pude apurar, que houve mudança na Feira de União. Que mudança foi feita? Isso. E a gente sofreu muito com isso, viu, Wendel? Porque a União tem uma feira de mais de 100 anos, é uma cultura muito antiga, né, que a gente precisava modificar. Até porque a cidade não é mais a cidade de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, a cidade cresceu. Só para você ter ideia, depois da cheia, nós construímos lá 5.000 casas. É uma outra cidade dentro de União. E, lógico, que a característica da cidade mudou, a cidade se desenvolveu, principalmente aquela parte central. Então, a feira ela tomava conta do centro do município inteiro. Então, para a circulação de carro era uma dificuldade. O trânsito de União, um trânsito caótico. Inclusive, as pessoas comparavam com o trânsito da Índia, porque ninguém respeitava nada, era uma bagunça total. E assim, boa parte porque não tinha por onde os carros trafegarem, porque a gente tem a feira e a gente precisa respeitar a feira, porque para mim é uma instituição, é um patrimônio do município, mas tinha que adequar a feira à cidade, para que as coisas funcionassem da forma correta. E aí a gente, depois de muita conversa, logicamente não foi uma coisa do dia para a noite, houve muita discussão com os feirantes, com a associação, a gente foi e conseguiu relocar a feira de forma que ela fosse, primeiro, setorizada, porque estava misturado. Fruta vendendo no meio de roupa no meio de tempero, era uma bagunça. E aí a gente conseguiu setorizar, que era o mais importante, e depois levou ela para uma localidade. Na verdade, a gente afastou a feira, mas deixando ela no mesmo local. Só deixou a rua livre para o trânsito passar. E hoje ela está assim, setorizada, está organizada, e o trânsito, pelo menos naquela parte central ali, em frente aos bancos, né, em frente ao supermercado, está tudo mais tranquilo de se andar. Mas a mudança de cultura demora um pouco. Demora. Tem muita gente ainda... Eu sinto que a população gostou da mudança, mas muita gente ainda reclama. É natural. É natural. Você falou do trânsito na região da feira e como União como um todo. Hoje a gente fez com que a SMTT de lá funcionasse. A SMTT a vida inteira funcionou assim como uma secretaria de segundo plano. Nunca funcionou direito. Aí então eu chamei uma pessoa que é de União, mas que é de carreira do Detran, que trabalha nessa área de trânsito, é uma pessoa assim, que eu considero muito competente nessa área, e aí ele hoje tem feito, desde o início do governo, tem feito esse trabalho relacionado ao trânsito, e lógico que também mexendo com cultura, né, tem sofrido algumas retaliações, mas a gente tem avançado. O trânsito de União hoje está muito melhor de se andar. As pessoas no início reclamaram, nós estamos começando a ver que a coisa está fluindo.
não existe mais aquela dificuldade que tinha antes de estacionar, até engarrafamento acontecia numa cidade pequena como a nossa, e hoje a gente já sente que as coisas estão bem melhor. Lógico que, como no caso da feira, algumas pessoas ainda reclamam porque União é interessante. A pessoa mora em União, aí vem aqui para Maceió. Ela para 3 quarteirões no lugar que ela quer ir e está satisfeita, inclusive pagando estacionamento. Em União ela quer parar na porta do banco, ela quer parar na porta da loja, ela não se contenta. Que é um hábito, né? É um hábito. E aí isso precisa mudar também, né? Ela precisa saber que o direito dela, né, começa quando o outro termina. Uma vez entrevistando o Ibigato, ele dizia assim, administrar é contrariar interesse. Isso. Você termina contrariando, de certo? E o pior é que, assim, numa cidade pequena como a nossa, a pessoa está vendo o prefeito todo dia, né? E a carga é em cima do prefeito. Tudo que acontece na cidade foi o prefeito. Tem um cara fez um quebra-mola, caiu no quebra-mola, o prefeito fez o quebra-mola. Se você não fizer o quebra-mola, o prefeito não fez o quebra-mola. E aí isso é durante o tempo todo. Nesse caminho da feira, quanto essa feira, você falou que ela é centenária, ela é símbolo de União? Ela é o principal símbolo da nossa cidade. A União não existiria se não fosse a feira. A feira, ela mantém ali, fácil, 800 famílias. É uma indústria. E né? Com Eu falo de forma direta, né? 800 famílias. Você multiplica isso por 4 ou por 5, imagina quantas pessoas não dependem da feira. E a feira tem sofrido muito, apesar da feira ter se mantido viva, mas ela, com a crise, sofreu muito. A gente tem comerciantes, vendo, que arma a banca 3, 4 horas da manhã, 4 horas da tarde, não apurou nem o de pagar a banca, que ele paga a banca que ele utiliza. Por que isso está acontecendo? É a crise nacional. As pessoas estão sem dinheiro. A gente sente que a feira diminuiu o volume, né? Porque muita gente deixou de colocar a banca, porque não vende. Você imagina a pessoa acordar de 3 da manhã, colocar a banca de 4, de 5, chegar no final da tarde e não ter R$10, não ter R$20 de apurado. É uma dificuldade. E lógico que eu sofri um pouquinho com isso também, levei um pouco da culpa, porque quando a gente entrou veio a crise, e aí foi o prefeito que mudou a feira não está dando dinheiro porque foi mudada de local, agora foi mudada, o comerciante saiu para 50, 60 metros do local que ele estava. Na verdade, não foi a mudança da feira, é a crise que está muito ruim para todo mundo, inclusive para o feirante. Agora, lógico, como ele é persistente, ele é lutador, né, e está ali ganhando a vida dele, ele não desiste nunca. E a gente espera que não, porque acredito em Deus que esse quadro vai mudar. Também a questão da agricultura familiar, isso daí também ajuda para a recuperação? Tudo que está acontecendo na cidade é para que no médio e longo prazo as coisas melhorem. A gente está vendo aí a agricultura familiar, a gente está vendo a questão do turismo que deve melhorar, a questão da construção do hospital que deve melhorar. Então está tudo se movimentando para que a médio e longo prazo as coisas melhorem na cidade no aspecto da geração de emprego e renda, né, e as pessoas vivam numa situação melhor. Eu espero que ainda nesse governo aconteça isso, apesar de ser muito curto o espaço de 2, 3 anos para isso acontecer. Mas o que a gente está fazendo, a gente sabe que vai ter um resultado bom e a gente aguarda que a população ganhe muito com relação a isso. Pois bem, eu estou aqui com Areski Freitas, prefeito de União dos Palmares. A gente vai para mais um intervalo. A gente volta daqui a instantes com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o prefeito de União dos Palmares, Areski Freitas, o Kio. Prefeito, União tem um dos destaques a questão do Centro de Referência da Mulher. Como é que anda, por que ele é tão importante? Inclusive a gente falou muito nele essa semana por conta do Dia Internacional da Mulher. Esse Centro de Referência da Mulher é uma parceria com o governador Renan Filho, com o governo do Estado. Ele é um centro para atender as mulheres que sofrem violências
violência doméstica. Tá? Então, a gente tem nesse centro, na verdade é uma escola que eu reformei, e aí a gente tem nesse centro advogada, que é para ficar mais fácil a interlocução com a mulher. A gente tem lá uma assistente social, a gente tem uma psicóloga e a gente tem oficineiros, são aquelas pessoas que ensinam as mulheres que chegam uma arte, a trabalhar o artesanato, até para ela ganhar um pouco de dinheiro, se for o caso, porque muitas delas chegam lá e têm dificuldade de brigar, não é nem de brigar, mas de tomar um posicionamento com relação ao seu companheiro, porque não tem do que viver. Então é um centro completo para atender essas mulheres. Lógico que não é um centro para separar ninguém. A verdade é que o centro trabalha para que a família ela se mantenha, mas principalmente para dar apoio àquela mulher que sofreu alguma violência por parte do seu companheiro e precisa de uma proteção. É totalmente sigiloso e tem funcionado dessa forma. A gente tem divulgado o centro e cada vez mais as mulheres têm procurado esse centro, sendo assim como uma referência até no estado. Acredito eu que no estado inteiro, se tiver muito, tem 4 ou 5 centros desses em parceria com o governo do estado, funcionando como o da gente funciona. Recebe mulheres de várias cidades? Não, a princípio só de União. Só de União. Nesse sentido também a gente percebeu que tipo essa mulher é a mulher em vulnerabilidade. Isso. A mulher que ainda não está em vulnerabilidade, mas precisa também do apoio do poder público, com creche, como é que está? A cidade da gente, pra você ter ideia, Wenda, apesar de ser uma cidade de quase 70 mil habitantes, não tem uma creche pública. A gente correu atrás disso. Da outra vez que eu fui prefeito, em 2009, nós conseguimos colocar no par e em 2012 saiu o recurso para a construção dessas creches. Então eu deixei esse recurso para o recurso para a construção de 5 creches, que esperei que fossem construídas no governo subsequente, só que não foram. Aí quando eu assumi agora, das 5 eu consegui recuperar 3. Está no setor de licitação, acredito eu que mais uma semana elas estarão sendo licitadas. Então são 3 creches grandes que serão construídas em União e acho eu que no máximo no ano que vem a gente vai estar inaugurando essas creches. Como está a questão de escola? Tem preenchido todas as vagas? Olha, é outra coisa assim que dá até tristeza. Eu, quando deixei a prefeitura em 2012, a prefeitura de União tinha 17 mil alunos. A cidade de União tinha 17 mil alunos na sua rede. Quando eu assumi agora, nós estávamos com 13 mil e poucos alunos, 13.500 alunos. Para onde foram os 4 mil? Aí é que a gente pergunta, né? Acredito eu que pela falta de estabilidade política do governo anterior, não sei se você se lembra, mas lá o prefeito foi afastado, o vice assumiu várias vezes. Isso durante os 4 anos de mandato. E com isso as escolas deixaram de funcionar, os postos de saúde deixaram de funcionar. Na verdade, a cidade deixou de funcionar. E os pais de alunos tiraram os meninos da escola pública municipal. Alguns deles foram para particular, outros para São José da Laje, outros para Branquinha e outros para o Estado, para a escola pública do Estado. E aí a rede municipal perdeu muito com isso. Nós fizemos uma campanha forte o ano passado. Desses 4 mil alunos, nós recuperamos cerca de 800 alunos, não chegou a 1.000. Então hoje a gente deve ter em torno aí de uns 14 mil e poucos alunos, que ainda é pouco para a rede que a gente tem. Tem escola que funcionava com 12 salas de aula, hoje tem 4, 5 salas. E a gente tem sofrido com isso, apesar de que a gente conseguiu segurar a evasão escolar, a gente não tem mais alunos saindo das escolas, mas precisa ainda retornar bastante daqueles alunos que saíram nos últimos 4 anos. Questão do IDEB, como é que está? Por incrível que pareça, o IDEB melhorou no governo passado. E a gente acredita isso aos funcionários, aos profissionais de educação da nossa cidade. Porque sem condição nenhuma ainda. Isso era uma coisa interessante e eu preciso de público parabenizar todos os profissionais de educação de União, que são muito bons. Nosso corpo técnico é muito bom. E ele, mesmo com toda a diversidade, o IDEB conseguiu crescer. Pouquinho, mas cresceu, não caiu. E acredito que por conta desse apoio que nós demos o ano passado, a gente vai crescer muito esse ano. Pelo menos a perspectiva é essa. Existe uma prova de avaliação estadual que o Renan Filho criou e nós criamos uma prova de avaliação municipal também. E nessas 2 provas nossos alunos saíram muito bem. E a gente aguarda que na prova do IDEB
a gente tenha uma recuperação muito boa. A prova vai estar para ser feita? É agora esse ano já. Já é para ser feita. Previsão de mais investimentos em educação? Não, na verdade foi feito o ano passado, o resultado é que esse ano. O resultado que sai agora. Sai agora. Previsão de investimentos em educação? Tem sim, a gente tem lá um recurso para chegar, que é aquele recurso do Fundeb, aquele famoso recurso que todas as prefeituras, uma boa parte das prefeituras receberam, e tem quase 50 prefeituras que estão ainda para receber. E União a gente acredita que esse ano, União é uma delas. A União tem cerca de 70 milhões para receber daquele recurso do Fundeb, que hoje já é ponto pacífico para que esse dinheiro seja todo investido em educação. Então você imagina o que é que a gente vai fazer na parte da educação da cidade quando esse dinheiro chegar. Onde está a maior carência? Mas eu acho que hoje é investimento com relação à informatização das escolas. A gente precisa que as escolas fiquem mais modernas. Lógico, melhorar a parte física, porque tem muita escola que está bem estragada, porque ficou esse tempo todinho sem nenhuma recuperação. Mas além da recuperação das escolas, de ampliação de algumas delas, principalmente as escolas da zona rural, enfatizar na parte de capacitação de professor e dar a condição do aluno trabalhar com equipamento mais moderno, com equipamento que existe hoje de ponta, para que ele aprenda melhor e fique assim, no nível dos alunos da escola da rede privada. O governo do estado tem planos ou já investiu em escola de tempo integral? Tem lá, ele tem uma escola de tempo integral e tem ajudado o governo municipal com o programa Mais 10, que deu um grande apoio, e eu acho que isso também vai ajudar muito com relação à questão da recuperação do IDEB. É para o futuro também que a prefeitura pensa em uma escola de tempo integral no município? O problema da escola de tempo integral é porque o custo é muito alto. Você tem menos alunos na escola para um custo maior. E a União, como a maioria dos municípios, não tem conseguido sobra de recursos para fazer esse trabalho. E precisa que haja um recurso extra para isso. Mas lógico que diante de um recurso como esse que eu estou te falando, que a gente vai tentar transformar todas as escolas em tempo integral. A gente falou do Dia da Mulher, que passou recentemente. A União tem um fator curioso diante de um estado considerado machista. Você tem secretária de município de educação, saúde, indústria e comércio, cultura, valorização, ação social. As maiores secretarias, na verdade, são administradas por mulheres, né? Rapaz, não. Na verdade, a gente entendeu que essas mulheres que foram escolhidas estavam capacitadas para as pastas que elas foram designadas. Na verdade, são pessoas experientes que já passaram por pastas, não pela mesma pasta, mas já passaram por pastas assim, de tão responsabilidade como as que estão agora, e que eu sabia que ia dar algum retorno, que ia dar um retorno bom. Inclusive, a gente sente nisso pela forma como elas tratam o recurso público, como elas tratam as pessoas. A gente sabe que as mulheres elas são mais detalhistas, elas são mais cuidadosas, né? E com isso a gente sente que o trabalho ele rende mais. Eu fico feliz em ter nas principais pastas do município as mulheres administrando, porque eu sei que elas dão de tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma, olham com um olho mais humano, e com isso a gente vê que o resultado é bem melhor. Um outro assunto que a gente percebe é a questão das tradições. Como é que elas têm sido mantidas lá? Wendel, apesar de toda a dificuldade que a gente tem vivido, mas União, por ser uma cidade cultural, a gente não pode deixar de preservar essa parte cultural. A gente, lógico, que não faz da forma como a gente gostaria de fazer, mas a gente não deixa de fazer. Então a gente tem preservado isso, fazendo o São João, fazendo a emancipação política, a festa da consciência negra, o carnaval, que eu não fiz o carnaval de rua, mas a gente tem um apoio muito importante aos blocos, e mais de 20 blocos desfilaram com o apoio da prefeitura, e aí a gente não deixou de participar também. Isso eu estou te falando na cidade e nos distritos, inclusive as festas de padroeiro de bairro, a gente tem participado e tem ajudado para que isso aconteça, para que essa tradição não morra na nossa cidade. Como é a questão de, exemplo, do São João? A gente tem características em todo o estado, mas o São João você sofre uma concorrência quase que direta ali. Caruaru é ali do lado, né? A gente já teve um São João muito forte. Lá foi criado, na época do ex-prefeito Afrânio Vergete, a FEMIL, que era a Festa do Milho. Inclusive, na época, com participações de Gonzagão, de um monte de gente famosa naquele tempo.
Eu, quando fui prefeito, da outra vez mantive essa tradição. Dessa vez a gente está com dificuldade. A gente teve dificuldade no ano passado por conta da crise que já foi falada aqui. Mas o forte de União antes era o São João, apesar de Caruaru estar em cima. Mas a gente vai fazendo o que o município Carnaval também sofreu com mesma isso. Coisa. Também. Só que o carnaval da gente a gente não tem tradição em carnaval. A gente faz aquele carnaval na praça, mas sem aquela tradição, né, que existe em outras cidades. E a gente, assim, tem São José da Laje, que faz um grande carnaval, que é a nossa vizinha lá. A Laje coloca quase 50 mil pessoas por dia no carnaval. Tem um Bela Mela, é uma tradição já de muitos anos. Então, o pessoal de União geralmente corre para São José da Laje. Mas eu sempre fiz o carnaval de praça. Esse ano é que eu não consegui, apenas apoiei os blocos e depois fiz a ressaca. Mas a ideia é essa, é não deixar de fazer, porque nós passamos 4 anos do mandato passado, eu preciso ressaltar isso, sem nenhuma festa. Nada, nem carnaval, nem São João, nada aconteceu na cidade durante os 4 anos. E aí eu tinha que resgatar de alguma forma, não da forma pujante, como o povo de União merece, hoje, mas resgatando. Para se ter uma ideia, para se fazer um carnaval minimamente decente, se gasta quanto uma prefeitura como União? Uns 300 a 400 mil reais. Ou seja, é um recurso que termina pesando. É um recurso substancial. A gente não pode deixar, por exemplo, de pagar folha, de comprar remédio, principalmente numa crise dessa que a gente está, para utilizar numa festa que vai durar ali 4 dias. Folha ainda é o que mais pesa? Na verdade, é o meu calo hoje, velho. Estou com uma dificuldade tremenda. Eu tenho conseguido manter a folha do efetivo em dia, mas com muita dificuldade de pagar a folha dos comissionados. E aí a gente está equacionando isso. Eu acredito que no máximo em maio a gente está com isso resolvido. Mas ainda é uma das coisas que mais me atrapalha. Que o governo do estado vive mostrando também que é a questão da lei da responsabilidade fiscal, isso. Equilíbrio das contas, é o desafio da crise. Isso. A gente precisa fazer com que a receita ela cubra as despesas, que a grande maioria do município não consegue isso. Tem um cobertor muito curto. Quando você cobra a cabeça, descobre os pés, descobre a cabeça. Essa é a luta constante da maioria dos prefeitos. Claro que tem municípios que é exceção. Município que não depende só de FPM e ICMS. A gente sabe que tem municípios que tem petróleo, né, que tem gás, que tem royalty de barragem, que é diferenciado. São poucos no estado, mas tem. Os prefeitos estão muito mais tranquilos do que a gente. Mas aquele que depende exclusivamente de FPM e ICMS, como é o caso de União, aí tem que fazer mágica. Pois bem, a gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o prefeito de União dos Palmares, Areski Freitas, o Kio. A gente volta daqui a instantes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o prefeito de União dos Palmares, Areski Freitas, o Kio. Prefeito, falou no turismo no primeiro e no segundo bloco, e uma área de grande potencial tem sido explorado, turística, é a Serra da Barriga. Foi criado, acredito que no governo do Teotônio Vilela, na verdade nem foi a questão de criado. O governo federal trabalhou com a revitalização em 2005, 2006, 2007 da Serra da Barriga. Como é que está hoje isso? O Parque Memorial da Serra da Barriga, ela é administrada pelo governo federal. Isso. Pela Fundação Palmares. E lá atrás, eles conseguiram, por conta de uma ONG chamada Magnum Mater, que era da Patrícia Mourão, recurso que ela captou para construir o Parque Memorial que existe hoje lá. Então, na verdade, não me lembro exatamente o ano, mas deve ter sido por aí, perto de 2004, 2005. Foi construído o Parque Memorial pela Fundação Palmares com recurso captado pela Patrícia naquela época. Só que quem administra
a visitação ao parque e toda a estrutura do parque é a Fundação Palmares. E eles têm muita dificuldade por conta da estrada. É uma estrada que no verão ela funciona ali durante 6, 8 meses, mas quando chega no inverno fica praticamente impossível você chegar à serra num carro pequeno. Só 4x4. E aí, exatamente, aí você não consegue ter lá um restaurante funcionando, porque o restaurante vai funcionar durante determinado tempo. Os turistas que chegam, que vê a dificuldade da estrada, já passam uma imagem negativa para os outros, que já deixam de ir. As empresas, as agências de turismo também não se incomodam e não se preocupam, porque sabem que vai ter dificuldade. Então, um monte de coisa. E aí hoje a gente já sente que por conta da serra ser patrimônio do Mercosul, que foi eleita recentemente, né, patrimônio do Mercosul, que já dá uma visibilidade em toda a América do Sul, do interesse maior do próprio IPHAN, do próprio governo federal e das empresas de turismo. Essa semana teve lá uma reunião de 29 guias de turismo de Maceió, já para conhecer a serra, já fazendo um trabalho, já para iniciar um trabalho diferenciado com relação a isso. É casado com a construção do acesso à Serra da Barriga, que vai ser asfaltado na sua primeira parte e depois calçado, para não descaracterizar a questão da serra, que foi uma das exigências do IPHAN. A gente acha que com isso vai dar uma movimentação muito maior do que a que existe hoje. Tem muita gente que visita a serra hoje, mas ela pode ser multiplicada por 100, por 1000, dependendo da construção desse acesso que vai ser construído agora, que está sendo construído agora. A expectativa de conclusão em quanto tempo? Até o dia 20 de novembro. Eles já querem inaugurar já esse ano, no dia da festa lá, no dia da homenagem a Zumbi dos Palmares. O governador imagina que dia 20 vai inaugurar, apesar do que a gente vai ter aí 3 ou 4 meses de chuva, que atrapalha muito a pavimentação. A quadra chuvosa, né? Mas pelo menos a parte de asfalto e boa parte do calçamento já vai estar construído. Como a Prefeitura de União enxerga esse avanço a partir de novembro, então? É isso, a gente vai ter que se preparar para isso, porque a cidade não está preparada para o turismo, um turismo desse tamanho, né? do tamanho que a gente imagina. Isso, a gente tem até uma rede hoteleira boa, não é ainda a que se imagina, mas para a cidade de hoje ela atende, mas acredito que vai ter que crescer muito mais. Se os turistas chegarem na cidade, né, na velocidade e na quantidade que a gente imagina que vai chegar, mediante a conclusão desse acesso, a gente vai ter que melhorar muito a questão, não só da rede hoteleira, mas dos restaurantes, né, de tudo que seja envolvido com relação à parte turística da cidade. Todo mundo vai sair ganhando com isso. Tem a facilidade de ser a cidade de União ser próxima a Maceió, então muitos podem sair já do aeroporto direto para cá. Isso, e é preciso fazer um trabalho também, para quando o turista vier para a praia, porque a maioria dos turistas que vêm para Alagoas vem por conta das praias. Mas se ele vier passar 10 dias na praia, dá um pulinho lá em União, basta ir um dia. Trabalhar com os receptivos e agências de turismo. Isso, se for um dia só, já vai resolver a cidade, já vai resolver o turismo com relação à história do Zumbi dos Palmares, porque é um turismo diferenciado. E lá, com um dia, resolve. Visita a cidade, que é importante visitar a cidade, tem lá o Museu Maria Mariá, o Museu Jorge de Lima, dá uma volta na cidade para ver as construções mais antigas, para ver o povo, para ver a feira, que muita gente gosta de ver feira, a gente tem feira todo dia. Depois vai à serra, almoça em alguns restaurantes locais, a gente tem restaurantes com comidas afro, como o caso do Baobá, que é o restaurante da mãe dele, um restaurante muito conhecido já a nível estadual. E aí pronto, aí vem para a praia, mas não deixa de fazer essa visita. Uma outra visita importante, e um outro trabalho importante a ser feito são com as escolas, para levar os estudantes, né, para que conheçam a Serra da Barriga, conheçam a história do Zumbi dos Palmares, que é um herói nacional. Então tem muita coisa para ser feita a partir do momento que a estrada estiver pronta. Isso tem sido trabalhado com as escolas também? Já tem se iniciado. A gente faz isso com as escolas locais, né, com as escolas municipais. Mas é preciso levar as escolas do estado inteiro, que é a história do Brasil. Né? Uma história que hoje ela é admirada e ela é conhecida no mundo inteiro. E muitas vezes, assim, o próprio palmarino não conhece uma história que é tão valorizada pelas pessoas que vêm de outros locais, inclusive do exterior. E no momento que a gente tem aqui, desde 2000, 2002 principalmente, da valorização do movimento negro, essa conquista do grito de liberdade,
cresce nesse sentido de simbolizar a União dos Palmares como a cidade do Grito da Liberdade? Eu acho que a tendência é essa, porque é a cidade do Grito da Liberdade. Interessante que a gente vê muitas cidades assim, crescer turisticamente, em torno, às vezes, até de uma história inventada. É o caso de Varginha, em Minas Gerais. Varginha hoje é uma cidade que cresceu turisticamente em torno da história do ET, que a gente nem sabe se é verdade. Não é? União tem uma história real, um herói real, uma história belíssima de um negro que lutou pela liberdade do seu povo. De uma resistência. De uma resistência tremenda eu digo isso por porque 100 anos. Se você for a uma cidade do interior de uma Espanha, de uma Itália, boa parte do que eles oferecem é um orgulho pela resistência nazista, Isso. resistência a uma ditadura. Mas não é isso? Você tem aqui um E símbolo lá morreram gigante mais de 20 mil pessoas na luta por essa liberdade. Quer dizer, e a gente ainda não conseguiu fazer com que isso fosse assim, com que isso desse frutos, com que as pessoas valorizassem mais. E lógico que no momento que as pessoas valorizarem isso e terem isso como realmente é uma coisa importante para a cidade e para o Estado, o turismo vai se desenvolvendo e vai crescendo a reboque. Para a gente finalizar, a gente está a caminho, tem as estradas vicinais, estão sendo recuperadas? A gente iniciou, inclusive, semana passada, esse trabalho de recuperação das estradas vicinais. É uma cobrança muito grande do agricultor, que a gente precisa deixar as estradas prontas, tanto para o escoamento da mercadoria, como para o tráfego dos veículos que transportam os estudantes, para que a gente não tenha problema com relação a isso no inverno. Então, hoje o trabalho é de recuperar essas estradas, principalmente aqueles pontos que no inverno nós temos problemas de atoleiro, de circulação com os carros. E aí a gente elegeu essa semana os assentamentos de Santa Maria, Bebida, Limão, toda aquela região que fica já na divisa, Serrana, que fica já na divisa com a Joaquim Gomes. Domingo que vem encerra esse grande mutirão que está sendo feito, inclusive hoje, o pessoal está lá. E aí na semana que vem a gente já vai para outra região, que é a região da Pelada, que é a maior produtora de banana do estado. E aí a gente vai cuidar da Pelada lá uma semana e durante todos esses meses, esses 2 ou 3 meses subsequentes, a gente vai conseguir atingir o município inteiro e preparar as estradas para o inverno. Outra coisa, recuperação da orla do Rio Mundaú, como é que está? A gente tem lá um projeto grande para fazer tanto a questão da recuperação da parte, não é de mata, mas da parte da flora, né, da mata ciliar, como também da orla propriamente dita, que é uma ornamentação que vai ser feita dos dois lados. O lado que a gente chama da Rua da Ponte e o outro lado da Rua do Jatobá, porque na Orla do Mundaú nós temos 2 ruas importantes que a Cheia levou em 2010. Mas esse ano ainda a gente licita essas 2 obras. A importância dessa obra? É muito importante porque, primeiro, você vai evitar com que as pessoas fiquem com vontade de reconstruir na margem do rio. Né? A gente tem segurado isso desde 2010, na verdade. Eu criei assim alguma resistência em 2010 para não deixar que as pessoas voltassem para o rio. Muita gente quis voltar, mas eu não permiti, que foi uma coisa boa que foi feita na época. E de lá para cá as pessoas se acomodaram e viram que não pode construir mais na beira do rio. E porque nas outras cheias construíram. E aí agora a gente está lá com a margem do rio pronta para receber essas orlas, essas obras de urbanização, que vai embelezar e vai dar assim uma condição do palmarino ter um local para caminhar, para passear, para fazer um piquenique, né, para ir com a família. Vai ficar um local muito bonito. Um lado será de urbanização com praças e do outro lado é uma parte mais esportiva. Hoje, você falou da enchente de 2010, hoje a União dos Palmares está preparada, se caso aconteça, tem um trabalho de prevenção para que não se repita uma... Se acontecer uma cheia daquela magnitude hoje, Wendel, não vai ter o mesmo prejuízo que nós tivemos em 2010. Primeiro porque praticamente todas as casas saíram da margem do rio. União foi a cidade talvez a mais atingida, mas assim, proporcionalmente a que menos teve prejuízo. Eu vou falar nesse sentido, porque comparando com Branquinha, por exemplo, Sim. Branquinha 60% da cidade ficou embaixo d'água. Verdade. Mundaú, 80% da cidade ficou embaixo d'água. Murici, metade da cidade. União foi atingida na orla do rio Mundaú. 3.000 casas caíram. Caiu muito mais casas do que caiu nas outras cidades. Mas foi na orla do rio.
E aí a cidade em si, a parte administrativa... Tem uma imagem, eu acho que é uma imagem histórica, que é aquele tanque da usina Sim. Lajinha descendo. 6 tanques daquele descer. É um monte, né? Daí que imagem impactante. Isso. Aí hoje, se tiver outra cheia, a gente vai ter casas inundadas, mas não destruídas como aconteceu na cheia passada, porque não tem mais casas na frente da correnteza da água. Então o prejuízo vai ser menor. Hoje o programa de reestruturação, de reconstrução está concluído? Porque algumas pessoas não sabem, mas em várias cidades esse programa ainda não terminou, né? Inclusive Santana do Mundaú. A gente lá, em um bairro chamado Nova Esperança, ficou faltando construir a escola, ficou faltando construir a creche, ficou faltando construir um monte de coisa. A gente tem um bairro enorme com 1.700 casas que os aparelhos de educação e de saúde não foram concluídos, que a gente está trabalhando agora para que seja construído nesse governo. Mas foi o único bairro, na verdade, que não teve a sua conclusão definitiva. Que a União, como foram 5.000 casas, foram construídos 5 bairros. A gente tem o Nova Esperança, tem o Nilton Pereira, que conseguiu fechar com todos os equipamentos. A gente tem a Várzea Grande, que é o Conceição Lira. Tem o Zé Carrilho Pedrosa, que fica em Rocha Cavalcante, e tem o do Muquem. Então foram 5 bairros que surgiram depois da cheia de 2010. E tem planos para concluir? Tem, a gente está trabalhando agora a creche. A escola, eu imagino fazer depois que chegar o recurso do Fundeb. Mas a gente está trabalhando agora a questão da construção da creche, mais um UBS e uma quadra coberta. A única coisa que ainda não temos o recurso separado é da escola, que eu estou esperando o recurso que vai chegar do Fundeb para fazer a escola de lá também. Pois bem, estou aqui com Areski Freitas, prefeito de União dos Palmares, o Kio. Quero agradecer, Kio. Muito obrigado, viu? Eu tenho que agradecer, dizer a vocês que a gente está à disposição. Lógico que hoje falar da administração pública não é uma coisa muito fácil, principalmente numa cidade que você tem que lutar muito para poder fazer pelo menos o dever de casa. E é isso que a gente tem procurado fazer. Juntamente com toda a equipe, a gente tem procurado correr atrás do recurso para que a gente faça as obras estruturantes que a cidade precisa e manter pelo menos o dever de casa pronto, como é o caso do remédio, dos exames, né, da cidade limpa, da cidade iluminada e com o salário em dia, que é o próximo passo que a gente está trabalhando para que isso aconteça no máximo até abril ou maio desse ano ainda. Então, no mais, é dizer que eu estou à disposição. Muito obrigado. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais.